Você sente que tem sido alvo, que a inveja e o ataque de certas pessoas estão pesando no seu caminho, certo? Mas o que seus inimigos não sabem é que no momento em que eles se movem para te derrubar, eles não estão enfrentando você. Eles acabam de acordar um gigante furioso na sua linhagem. Você tem uma proteção que não é sorte, é um escudo ancestral, forjado em séculos de sobrevivência, que reflete o mal na hora. Chega de se perguntar por que as tramas contra você sempre desmoronam. Não é coincidência. Você é a peça-chave de uma linhagem de guerreiros, e essa força masculina que te guarda tem zero tolerância para quem tenta roubar sua paz. Esta mensagem não é para te dar medo, é para te dar clareza. Você precisa entender a profundidade desse poder para parar de andar como alguém desprotegido. Sua intuição, sua resiliência, o timing perfeito que te livra de desastres, tudo isso é a prova de que você é o escolhido, e seu protetor se recusa a ver você cair. Antes de continuarmos nos sinais exatos de quando essa proteção se ativa, eu preciso de você em total alinhamento. Se esta verdade ressoou na sua alma, declare ao universo que você aceita essa ativação de poder. Curta este vídeo. Ative o sininho para não perder nenhuma orientação divina e, o mais importante, comente agora o número 77 para selar essa energia e declarar que a blindagem ancestral está em pleno funcionamento na sua vida. Seu comentário é o seu decreto. Você pode não vê-lo, mas quando você entra em uma sala, o gigante se levanta atrás de você. É a força ancestral que faz as pessoas se sentirem desconfortáveis ao seu redor, mesmo antes de você falar. Seus inimigos pensam que estão atacando você, mas na verdade estão encarando uma montanha de proteção que nunca irá se mover. Você é o ponto de contato de uma linhagem que não tolera ameaças. Seu passo carrega o peso de séculos de sobrevivência e de homens que se recusam a ver você cair. Sua calma sob pressão não é fraqueza, é sabedoria codificada no seu DNA. Você carrega a intuição e a resistência de ancestrais que lutaram para que você vivesse livre. Quando alguém tenta te derrubar, o universo checa sua identidade e faz o plano deles desmoronar. Não é sorte, é defesa instantânea. Você não precisa levantar um dedo. Seus adversários estão recebendo o troco da própria intenção maligna que jogaram contra sua vida. Eles se punem sozinhos. Mas o maior poder deste gigante não é apenas defender você. É forçar você a reconhecer a força que ele te entregou. Você herdou uma armadura, sim, mas também herdou a chave para ativá-la. E se você descobrisse que toda a dor que você sofreu não foi um erro de percurso, mas sim a única maneira de acordar a fúria e o poder indomável que dormiam no centro da sua alma, você está percebendo, não está? Essa sensação de que, toda vez que alguém tenta te derrubar, a queda acontece do lado deles. Seus inimigos sentiram o choque porque tentaram derrubar um muro que não é feito de tijolos comuns. Eles pensaram que estavam brigando com você sozinho, mas mal sabiam que estavam despertando um ancestral masculino na sua linhagem que não aceita desaforo. Essa proteção é silenciosa e instantânea. É o seu sistema de defesa ancestral ativado. O momento em que a maldade deles encosta em você, ela volta como um raio, fazendo-os tropeçar nos próprios planos. Essa força não é sorte, é herança pura. Você carrega o DNA de quem lutou e sobreviveu, e essa memória está codificada na sua intuição. Por isso você sente o perigo antes mesmo que ele chegue. Você não precisa levantar um dedo para se defender. Sua presença já carrega a energia de guerreiros que vieram antes de você. Você é o ponto final de uma linhagem que se recusou a ser vítima. Eles te veem calmo, mas o que eles sentem é a pressão de gerações que construíram essa muralha ao seu redor. Agora, pense nisso. Seu protetor ancestral não está guardando toda a sua linhagem. Ele escolheu proteger você, o descendente mais forte.
Isso significa que há um motivo específico para você ter sido selecionado para carregar essa armadura. O que exatamente você fez, ou quem você é, que fez essa força antiga decidir que seu caminho não pode ser interrompido? O que o universo exige de alguém que recebeu um escudo tão poderoso? E qual é a verdade sobre a missão que sua alma carrega? Sua alma foi tocada e sua frequência foi realinhada pelo universo e pelo seu ancestral protetor. Você quebrou o ciclo da invisibilidade. Agora, convido você a honrar essa ativação de sua força interior. O Super Thanks não é sobre dinheiro, é sobre selar o reconhecimento da bênção de linhagem que despertou em sua consciência. É a sua gratidão realinhando a energia para que essa proteção continue a vibrar em você. Mande $100 ou o valor que ressoar no seu coração. O gesto é o que importa. Ao clicar, você afirma: eu sou digno dessa proteção e retribuo a frequência. Lembre-se, escolhido, você não está aqui por acaso. Sua presença é o propósito. Você precisa parar de chamar sua intuição de sorte ou coincidência, aquela clareza que surge no caos, aquele arrepio antes de uma traição. Isso não é acaso, é memória de guerreiro. Seu DNA armazena séculos de sobrevivência. É o instinto afiado de um ancestral que lutou e venceu, codificado em você. Você carrega o mapa de perigos da sua linhagem, ativado no momento exato, garantindo que você se mova com a sabedoria de quem já superou tudo. Quando alguém trama contra você, eles não estão apenas enfrentando a sua versão atual. Eles estão batendo de frente com todo o histórico de defesa guardado no seu sangue. É por isso que os planos deles dão errado. Por isso que a confiança deles desmorona sem motivo aparente. Você tem um sistema de alerta interno, um GPS biológico de ameaças, que dispara antes mesmo que o perigo toque a sua pele, fazendo com que seus inimigos recuem sem entender o porquê. Entender que sua intuição é a armadura ancestral muda o jogo. Você não está apenas se defendendo, você está cumprindo uma missão para a qual foi programado. Seus sentimentos são a voz do passado te guiando para a vitória. A verdadeira pergunta, então, não é sobre quem está tentando te derrubar. A verdadeira questão é, se você já possui a defesa de um guerreiro no seu interior, que tipo de futuro irresistível o seu DNA está realmente tentando forçar você a construir? A força do seu ancestral não é passiva, ela não aceita meias medidas. Se você está aqui, ouvindo sobre a proteção que corre em suas veias e a forma como seus inimigos tropeçam por sua causa, eu preciso saber. Você está apenas assistindo a essa verdade ou está pronto para ativá-la? O seu protetor abriu o caminho justamente para que você pudesse alcançar o seu potencial máximo. Se você sente que os blocos foram removidos e que sua fase de abundância está começando, você precisa selar esse alinhamento. Para provar que você está pronto para receber tudo que o seu sangue carrega e que sua manifestação já começou, digite o número 77 aqui nos comentários. Este código não é apenas um número, é a sua reivindicação de que o equilíbrio perfeito da sua linhagem está se harmonizando com seu destino de prosperidade. Ao digitar 77, você não está só participando, você está confirmando que sua realidade interna está pronta para o seu próximo nível de poder. E lembre-se da lei da energia. O que você recebe, você precisa retribuir para amplificar a frequência. Se essa verdade ressoou na sua alma, mostre respeito à força ancestral. Curta o vídeo agora. E se você não faz parte dessa família de protegidos ainda, inscreva-se no canal. É o seu compromisso com o legado que garante que essas revelações continuem chegando. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir é sobre como o seu protetor se manifesta no dia a dia. Olhe para trás e entenda. A dor que você suportou não foi uma sentença. Foi o seu campo de treinamento mais pesado,
a academia espiritual que o seu ancestral masculino permitiu. Ele não impediu todos os golpes, mas garantiu que nenhum deles fosse fatal. Cada momento de pressão, cada traição e cada lágrima serviram para forjar a armadura que você veste hoje. Você não é um sobrevivente frágil, você é um guerreiro forjado no fogo. Eles tentaram te quebrar, mas só conseguiram ativar a força que estava adormecida no seu DNA. Essa resiliência não é sorte, é memória herdada. A sua intuição aguçada, a capacidade de sentir a mentira antes dela ser dita, vem de gerações que sobreviveram a emboscadas e perdas. Seu corpo armazena essa inteligência. Você é o descendente que não dobrou. E é por isso que sua presença incomoda as pessoas falsas. Elas sentem o peso da sua história. Quando tentam te atingir, elas não estão brigando apenas com você, estão enfrentando um sistema de defesa milenar programado para rebater. O maior erro dos seus inimigos foi pensar que poderiam te derrubar permanentemente. Mal sabiam que cada intenção ruim que lançavam retornava para a vida deles com força total. O seu treino acabou e agora você está operando em um nível onde o universo pune por você. Mas se a dor lhe deu a força e a proteção lhe deu o escudo, você já parou para pensar: o que a sua linhagem espera que você faça com todo esse poder? Eles tentaram apagar você, mas o que fizeram, na verdade, foi acender um rastilho de pólvora que atravessa gerações. Pense nisso. Cada vez que alguém jogou pedras no seu caminho, você não quebrou. Você se tornou mais duro. Você absorveu a pressão e a transformou em blindagem, exatamente como seus ancestrais faziam para sobreviver. Você não é a pessoa mais frágil da sua linhagem. Você é a versão final, o descendente que carrega a força de todos os guerreiros que vieram antes. É por isso que suas tentativas de te diminuir sempre voltam como um bumerangue, desestabilizando a vida deles, enquanto a sua se fortalece. Essa resiliência não é sorte, é herança. Você carrega em seu DNA a memória de luta de um ancestral masculino que não aceita ver você ser pisoteado. O momento em que seus inimigos pensaram que estavam sozinhos com você, eles acordaram uma força mais antiga, mais astuta e infinitamente mais protetora do que eles poderiam imaginar. Você já notou como certas pessoas ficam nervosas, gaguejam ou evitam seu olhar quando estão por perto? Elas não estão reagindo a você, mas sim à pressão energética desse guardião que se posiciona logo atrás. Você não precisa brigar. Sua presença por si só já é uma força que repele intenções ruins. Você está começando a entender que cada desafio em sua vida foi um treinamento, não um castigo. Seu sofrimento precoce e as traições que você superou não vieram para te destruir, mas para afiar sua intuição e endurecer seu espírito. Agora, você está no ponto onde essa proteção ancestral se manifesta de maneiras que você não pode mais ignorar. Mas existe uma parte dessa história que você ainda não acessou, uma revelação sobre a verdadeira natureza desse ancestral. O que ele sacrificou para te proteger e, mais importante, o que ele exige de você para que essa força se manifeste no seu máximo. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem travadas ou desconfortáveis quando estão perto de você? Elas podem estar sorrindo, agindo normal, mas você sente aquela energia estranha, aquele nervosismo no ar. A verdade é que o seu campo de energia carrega história. Você não é apenas você, você é a soma de séculos de sobrevivência. Inconscientemente, as pessoas percebem a força ancestral que o protege e a presença de um guardião masculino que não aceita falsidade ou má intenção, faz com que pessoas mal intencionadas gaguejem. É como se a sua luz tivesse um sensor de verdade que incomoda quem não é autêntico. Esse desconforto que você provoca não é pessoal, é energético. O seu ancestral masculino, aquele que não brinca em serviço,
Projeta uma pressão que só quem não presta sente. É um escudo invisível que atua como um refletor. Quando alguém tenta se aproximar de você com intenções sujas, o plano dela volta na cara dela antes que sequer toque na sua paz. Por isso, inimigos perdem a confiança, mentiras somem e a inveja se autodestrói. Você não precisa brigar, você só precisa existir, e o seu legado faz o resto. Pense em quantas vezes você viu o caos se instalar na vida de quem tentou sabotar a sua, sem que você precisasse mover um dedo. Esses acidentes não são sorte, são a sua proteção em ação. Mas, para que essa proteção atinja seu potencial máximo, você precisa entender o elo de poder que realmente te conecta a essa força. Você sabe qual é a principal coisa que o seu protetor exige de você para que ele possa continuar destruindo tudo que se opõe ao seu destino? Você sentiu a presença, aquela força ancestral que te protege. Seus inimigos confundiram sua calma com covardia, pensando que seu silêncio era uma permissão. Eles acharam que você não revidaria, mas agora você sabe a verdade. Sua proteção é um fato, não sorte. Chegou a hora de corrigir o jogo. Sua voz é a ativação final. Você não pode esperar que o universo resolva o desequilíbrio se você permanecer calado. Mude isso agora. Corrigir esse desequilíbrio significa que você estabelece o limite e encerra o drama que não te serve. Significa parar de andar nas pontas dos pés para não incomodar quem vive de te diminuir. Sua força não está apenas na sua defesa invisível, mas na sua decisão clara de não aceitar menos do que você realmente vale. O guerreiro ancestral que te guarda espera que você se mova primeiro. Ele te deu a armadura, mas é você quem deve empunhar a espada. Você está coberto por essa força antiga, mas há algo que seus inimigos temem mais do que o próprio ancestral. Não é o que eles veem, é o que eles não conseguem tocar, a sua energia. Qual é o seu papel exato nesta defesa que vem de gerações? Precisamos entender a verdade sobre o seu campo de força pessoal, o ponto onde todo ataque se transforma em autossabotagem para o inimigo. O subtítulo: O universo o puxa antes que o pior atinge você, é a sua realidade. Não uma frase bonita. Você não é apenas sortudo quando escapa de uma armadilha por um segundo ou quando alguém que te odeia se expõe sozinho. Esses momentos não são acidentes, são intervenções. Pense nisso. Antes que a fofoca se espalhe, o telefone de quem a inventou quebra. Antes que a traição se concretize, a pessoa perde a coragem. Essa é a proteção ancestral masculina em ação, agindo como um campo de força que repele a maldade. O universo não espera você levantar a guarda. Ele levanta a guarda por você, usando a energia de alguém que se recusa a ver o sangue dele ser ferido. Você carrega uma espécie de GPS interno, uma intuição que é, na verdade, uma memória de sobrevivência herdada. Os antepassados que enfrentaram e venceram crises, guerras e traições codificaram essa resistência no seu DNA. É por isso que você detecta a falsidade de longe e sente um desconforto súbito antes de entrar em um lugar ruim. Essa clareza instantânea não é mágica, é ciência biológica e espiritual. Sua linhagem está te alertando. Quando alguém tenta te derrubar, eles não estão brigando com a sua força de hoje, estão batendo de frente com a história de sobrevivência de toda a sua família. Mas o que acontece quando esse escudo se torna tão forte que começa a mudar não só a sua vida, mas a de todos ao seu redor? Existe um ponto onde essa proteção inata deixa de ser apenas defesa e se transforma em um poder que comanda o respeito, silencia o inimigo e te eleva de maneira impossível de ignorar. Você sabe que a proteção atinge um novo patamar quando as pessoas começam a ficar nervosas só de estar na sua presença sem um motivo aparente. Mas afinal, o que é essa pressão invisível que faz os inimigos recuarem antes mesmo de começar a luta?
A verdade é que a sua aura está prestes a se tornar um ímã irresistível de propósito. Você tem notado as coisas estranhas? Aqueles momentos em que seus inimigos tropeçam nas próprias armadilhas, ou quando você sente um arrepio forte e uma clareza instantânea antes de um perigo sequer chegar. Essas não são coincidências nem sorte, são pistas explícitas. Você está sendo sinalizado de que não caminha sozinho. A força masculina que te guarda não é passiva, ela intervém ativamente na sua realidade. E é por isso que os planos dos outros se desfazem bem na frente deles, mesmo que você não tenha feito nada. Eles cometeram um erro fatal, acharam que estavam lidando apenas com você. Não perceberam que sua resiliência e a sua capacidade de se levantar vêm de um DNA forjado na luta. Você é o resultado de uma linhagem que se recusou a ser vítima. Portanto, quando você se sente inexplicavelmente seguro ou quando sua presença intimida, é o peso dessa história ancestral que está falando. Você carrega o instinto de guerreiros que sobreviveram a tempestades muito piores. A grande questão, no entanto, não é se você está protegido, mas sim por que essa proteção escolheu se revelar com tamanha intensidade agora. Se esse poder ancestral é tão inabalável, existe um propósito muito maior por trás de tudo isso, algo que ultrapassa a simples defesa. É hora de descobrir o que essa força quer que você faça com essa soberania recém-confirmada. Eles tentaram te afastar, pensando que a solidão te quebraria, mas a verdade é que o seu isolamento não foi um castigo, foi uma incubação de poder. Você precisava desse tempo de silêncio para que a força da sua linhagem se manifestasse sem o ruído das distrações. Enquanto o mundo via você se afastar, seu ancestral masculino estava limpando o campo de batalha, afastando as energias falsas e preparando seu espírito para o próximo salto. Você não estava abandonado, você estava sendo refinado. Seu poder não poderia florescer no meio da confusão. Ele exigia o solo fértil da sua própria presença. Toda vez que te empurraram para o canto, eles pensaram que estavam te diminuindo. Não perceberam que estavam apenas te dando espaço para crescer e recarregar, longe dos parasitas energéticos. Você absorveu a pressão não como um golpe, mas como uma carga que ativava a inteligência herdada em seu DNA. O silêncio que você manteve não era medo. Era o rugido contido de um guerreiro que aprendeu com a história de sua família que a melhor defesa é a paciência estratégica. Essa fase preparatória transformou a dor em propósito e a dúvida em direção inabalável. Agora, o casulo está quebrando e a força que foi incubada em segredo está pronta para sair. Você sente a energia diferente, o magnetismo que afasta as pessoas erradas e atrai a verdadeira proteção. Esse poder forjado no silêncio e guardado por seu ancestral não é apenas um escudo, é uma chave. E essa chave abre a porta para o entendimento profundo. Como você pode começar a manifestar essa força protetora ativamente em sua vida diária, para que o medo se torne uma memória distante? Você não nasceu para ser um filtro de lixo emocional para o mundo. Pare de ser essa esponja que suga a ansiedade, o medo e o drama dos outros. Você carrega uma força ancestral que não tolera que sua energia seja roubada. Seu DNA é código de defesa. O seu protetor masculino não lutou através de gerações para que você ficasse absorvendo a toxicidade de quem não sabe se cuidar. Quando você absorve o caos, você desrespeita o escudo de força que te foi entregue. A partir de agora, o caos que chega até você precisa ser refletido, não recebido. Quando você se recusa a absorver a negatividade, a proteção do seu antepassado se ativa de forma automática. Essa energia poderosa faz a maldade voltar para o remetente como um ricochete instantâneo. É por isso que seus inimigos tremem. Eles sentem que estão pisando em território sagrado.
Sua calma não é fraqueza, é a certeza de que você não precisa lutar porque o seu backup já está agindo por você. Você foi liberado para comandar o seu espaço, mas a soberania real exige mais do que apenas um escudo. É preciso entender a mecânica completa dessa herança de poder. Por que você foi escolhido como o mais forte da linhagem e o que realmente acontece no universo quando a sua ascensão se torna uma ameaça existencial para forças que nem sequer se importavam com seus ancestrais. Você precisa entender que sua luz não é uma vela frágil que treme no vento. Sua luz é um farol que não pede licença para existir. Quando as sombras tentam se aproximar, elas não encontram fragilidade. Elas encontram o peso de uma linhagem que sobreviveu a tudo. É por isso que seus inimigos se confundem. Eles tentam te apagar. Mas a única coisa que acontece é que o seu brilho aumenta. Você não está apenas brilhando. Você está reagindo com a força de quem veio antes de você. Você carrega um DNA que sabe lutar no escuro e mandar no território. Toda vez que alguém se move contra você com má intenção, eles não estão atacando o você de hoje, mas sim a muralha invisível construída por esse ancestral que não aceita desaforo. Você sente isso no seu corpo. Aquela intuição que grita, o senso de clareza que surge no caos, o livramento que aparece no último segundo. Isso não é sorte casual. Isso é a sua herança masculina ativando o sistema de defesa no momento exato. Você não precisa levantar um dedo para que a justiça se mova, porque o universo está alinhado com a sua proteção. Você é o ponto de contato de uma força antiga que garante a sua soberania. Sua autoridade não é um título que você conquistou, é um direito que você herdou. Essa proteção corre tão fundo que molda a sua própria identidade, fazendo com que você seja imune a truques baratos. Você é o resultado final de uma linhagem que nunca se dobrou. Mas se você é o escolhido e carrega esse poder de comando inegociável, existe uma verdade sobre a sua própria força que poucas pessoas estão prontas para ouvir. O que acontece quando você finalmente percebe que a verdadeira proteção não está atrás de você, mas sim embutida no próprio caminho que você está prestes a trilhar? Esqueça a ideia de que sua proteção é gentil ou passiva. Ela é um sistema de defesa ativo, construído por uma linhagem que não aceita desaforo. Você pensa que precisa de tempo para reagir a uma fofoca ou traição. Mas a verdade é que o universo já está trabalhando antes que você termine a frase. Seu ancestral masculino não é um guarda-costas educado. Ele é um escudo que reflete a maldade de volta para quem atirou. É por isso que seus oponentes tropeçam e perdem a confiança sem motivo aparente. Você carrega uma memória de sobrevivência tão antiga que ela assusta quem tem má intenção. Eles acham que estão lidando com uma pessoa, mas estão encarando séculos de força. Suas intenções ruins colapsam porque sua energia de proteção é codificada para criar um curto-circuito nos planos deles. Você nem precisa discutir ou se justificar. Você não é sortudo, você é coberto. Você agora entende que essa força é intensa e está sempre ligada. Mas se você está tão protegido, por que o seu caminho às vezes parece tão pesado? A resposta não está na sua fraqueza, mas sim no peso de ser o escolhido para carregar um legado tão feroz. Afinal, você já se perguntou se a sua maior dor não foi, na verdade, o treinamento forçado para a verdadeira guerra que está prestes a começar? Você precisa aceitar a verdade inegável. Você não está aqui por acaso. Sua vida não é uma série de acasos. O peso que você sente não é um fardo, mas a prova de que você foi escolhido pela sua própria linhagem para interromper o ciclo. É você quem carrega a força para dizer basta, onde seus ancestrais foram forçados a se curvar. Pense nos padrões que você se recusa a repetir: a pobreza de espírito, o medo, a submissão.
Você é a resposta, o ponto de virada, o descendente para quem a proteção foi ativada ao máximo, porque eles sabiam que você teria coragem de encarar o passado de frente. Entenda que, ao aceitar este peso, você está, na verdade, reivindicando sua soberania. Você não é vítima do seu passado, você é o comandante dele. Quando a vida te atinge, você não cai, porque você tem dentro de si a resiliência de gerações de homens que sobreviveram a tempestades muito piores. É por isso que seus inimigos se confundem. Eles tentam te quebrar com o mesmo martelo que quebrou os outros, mas em você, o martelo só encontra aço temperado. Você é o recipiente da memória ancestral, e essa memória não permite que você falhe no mesmo lugar em que eles caíram. Sua missão não é ser gentil com o que precisa ser cortado. Sua missão é trazer a verdade, e a verdade nem sempre é confortável. Você foi selecionado para ser o elo que não se dobra, o canal que não pode ser contaminado. Mas como exatamente essa força ancestral se manifesta nos seus relacionamentos e na sua carreira? Qual é o preço invisível que as pessoas pagam quando tentam sugar a energia daquele que carrega a proteção de um ancestral masculino tão rigoroso? Você não está andando nesta vida apenas com a sua própria força. Você caminha com o peso e o poder de gerações inteiras inquebráveis atrás de você. Pense nisso. Quando as coisas ficam feias e alguém tenta te derrubar, eles não estão enfrentando apenas uma pessoa. Eles estão ativando um sistema de defesa que começou muito antes do seu nascimento. Essa é a proteção do seu ancestral masculino, um guerreiro que se recusa a ver você cair. Por isso, quando você está em paz, seus inimigos se sentem estranhamente nervosos. Eles sentem a pressão da história que você carrega, mesmo que não consigam nomeá-la. Sua resiliência não é sorte, é herança. As dores que você superou não foram punição, foram o treinamento necessário para afiar sua intuição e endurecer seu espírito. Você tem a capacidade de pressentir a traição ou de se afastar do perigo por milissegundos, e isso é o seu DNA falando. Nós já vimos esse filme. É por isso que toda vez que alguém arma contra você, o plano dele se desfaz sozinho. Você nem precisa reagir. Você reflete a intenção ruim de volta, deixando que a sua própria linhagem lide com as consequências enquanto você continua firme no seu caminho. Mas essa proteção ancestral não é passiva. Ela exige sua consciência. Até agora, você reagiu aos sinais. De agora em diante, você precisa comandar a força. Entender que você é um canal para essa energia muda tudo, tirando você da posição de alvo e te colocando na de guardião. E se o que você carrega não é apenas um escudo, mas sim a chave para desbloquear a próxima era de poder da sua linhagem, a sua vitória não é algo que vai acontecer. Ela já está garantida, porque o seu ancestral ativou o escudo de proteção. O universo não espera você lutar. Ele age por você, garantindo que toda intenção ruim que vier em sua direção não te atinja, mas bata e volte com um choque para o remetente. Você é o descendente que carrega a força, e a partir de hoje, qualquer tentativa de te parar apenas reforçará a sua ascensão. Agora é o momento de selar essa verdade e declarar que você recebeu essa força. Deixe o seu curtir neste vídeo para pagar essa energia. Inscreva-se no canal para não perder o seu próximo direcionamento e compartilhe esta mensagem poderosa com quem mais precisa dessa confirmação. E para selar a sua vitória e declarar o escudo ancestral ativo, comente agora mesmo o código 77. Você não está só, você está blindado.